Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 9. A cura de um cego, irmãos, a cura do cego, eu fiquei pensando, possivelmente deve ser, se não o primeiro, o segundo milagre mais vinculado a Jesus. Eu fiz uma pesquisa rapidamente no Google e coloquei assim, curas que Jesus fez. E a maioria do que aparecia era alguma imagem dele curando algum cego. Acho que talvez perto daí que aparece muito, é cura de leprosos. Eu acho que são duas coisas que aparecem muito relacionadas a Cristo. Mas a cura de cego está sempre bem vinculada, ao personagem Jesus, essa questão. E normalmente nós vamos fazendo então uma leitura equivocada. Como assim equivocada? Nós vamos lendo apenas por cima. Nós lemos ali, Jesus curou o cego. Então você pensa, Jesus curou o cego e eu não tenho problema de cegueira, nem óculos eu uso, então isso aqui não é para mim. Na hora que eu encontrar um cego, na hora que eu tiver que orar por alguém que está cego, essa palavra vai fazer sentido para mim. Mas não é assim que nós lemos, não é assim que se deve entender o Evangelho. O irmão Marquinhos estava pregando na semana passada e ele falou rapidamente algo sobre isso, talvez você não prestou atenção. Mas ele disse, olha, os feitos que Jesus deixou ali, que são chamados de sinais pelo apóstolo João, são sinais ali. O Senhor estava sinalizando. Para que serve um sinal? Ele aponta para algo. O sinal, ele tem um significado, é ou não é? Eu não posso pegar o sinal por si mesmo, ele tem um significado. E aí o irmão Marquinhos dizia, olha, tudo que Cristo fazia ali tinha um objetivo claro para a nossa vida. Por exemplo, aquela mulher da mão ressequida, que não podia estender a mão, o que tem a ver conosco, que muitas vezes não estendemos a mão e precisamos ser curados porque a nossa mão está travada, ressequida. E aí fica dentro daquilo que foi pregado agora há pouco pelo pastor Alexandre. Como que está a nossa mão? Será que ela está assim? E ela não consegue ser estendida de forma nenhuma? Precisamos ler o Evangelho da forma que ele deve ser lido, irmãos. Existem camadas mais profundas em tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, amém? Por isso que é a manifestação da obra de Deus. Porque quando nós lemos aqui essa história, eu falei para os irmãos lerem abrirem João 9, a partir do versículo 1 mesmo, que diz, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aí como diz o pastor Alexandre, aí você para. Um homem cego de nascença. Irmãos, isso aqui é um ponto importante. Não apenas fala que ele era um homem cego, ele era cego de nascença. E se isso aqui aponta para nós, e se isso aqui não é apenas uma questão de cura meramente dos olhos, não que isso não demonstre o poder de Deus, mas a obra que o Senhor quer fazer é muito mais profunda. Nós vamos ver isso aqui, é muito maior do que essa. Então isso aqui aponta de que existia um homem cego de nascença. Porque a humanidade também sofre deste mal. Espiritualmente somos cegos de nascença. Espiritualmente precisamos ser curados. Em algum momento de nossa vida, precisamos que esse estado seja transformado para que possamos ver. E aí a história continua dizendo, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando eu leio esse texto, apenas pensando numa cura do olho, da córnea, e Jesus fala, este homem está nessa condição, não por causa de pecado, ele está nessa condição para que se manifeste nele as obras de Deus. Se a obra que Deus tem para fazer é a cura do corpo, é essa obra que o Senhor tem para fazer. Se Jesus nos foi enviado a essa terra, se fez carne, o Verbo se fez carne, para curar o nosso corpo, é este o propósito, parece que o plano de Deus não está dando muito certo. Porque eu sinto dores na coluna, porque tem alguns cegos que morreram sem enxergar, porque tem irmãos aqui na igreja que têm enfermidades e que não foram curadas. Porque o Senhor disse a Paulo fala no Atos 26,
que ele foi enviado para curar os olhos dos cegos, e não tem nenhum registro de cura de cego feito por Paulo. Mas curou. Ou seja, entendemos então que não é a cura física o propósito. Mas o Senhor não cura? Cura, meu irmão. Em nome de Jesus, ore. Nós acabamos de orar aqui. O Senhor é poderoso. Não lhe falta poder. Agora, o propósito e a obra de Deus é muito maior do que essa. Porque o Senhor, Ele não falha no seu propósito. E não é porque Ele cura que todo mundo será curado. Os irmãos entendem? Porque a obra do Senhor é salvação, é libertação. A obra do Senhor é o corpo de Cristo. A obra do Senhor é muito maior. Então, quando é falado sobre Paulo que ele abriria os olhos dos cegos, em Atos 26, junto com esse texto está dizendo também, ele foi enviado para abrir os olhos dos cegos e para converter as pessoas das trevas para a luz. Então entendemos que os cegos que Paulo curou, através da obra de Paulo, através da palavra de Paulo, foram cegos espiritualmente, que saíram das trevas para a luz. Então essa obra, irmãos, essa questão de cegueira, é algo que todos nós enfrentamos. É algo que todos nós precisamos, de alguma forma, experimentar. Porque eu fiquei pensando, qual que é uma dificuldade, irmãos, tão grande, por exemplo, um choque que as pessoas enfrentam quando chegam aqui neste ministério? É porque nós entendemos, primeiramente, que estamos sofrendo consequências do pecado. Aí você fala, minha vida está dando errado, estou desempregado, bati o carro, estou doente, está acontecendo isso, aquilo, outro. Aí você fala, é porque alguém pecou. Aí você pensa em alguém. Aí você vai lá para Adão e Eva e diz, não, alguém pecou, alguém comeu fruto, alguém desobedeceu. E eu estou sofrendo tudo isso porque alguém não quer que eu melhore. Tem um diabo aí que ele está me impedindo, e ele quer matar, e ele quer roubar, e ele quer destruir. E é por causa de alguém que eu estou nessa situação. Mas ainda bem que existe alguém que morreu por mim, que morreu numa cruz e que fez tudo para pagar o preço desse pecado que alguém cometeu para alguém. Ele vai pagar esse preço para uma outra pessoa que está cobrando dele o preço. E se tudo isso funcionar bem, talvez dê certo para mim, né? Talvez minha vida melhore. E eu fiquei pensando, por que nós não conseguimos, nós ficamos achando que a obra de salvação sempre está acontecendo ao nosso redor? Que existe uma guerra, uma batalha, que está acontecendo à sua volta e que você é um transeunte. Fica parecendo, irmãos, que você fica sofrendo com balas perdidas. Alguém atira de lá do céu, o Gabriel atira de lá para pegar no Lúcifer, e o Lúcifer atira de lá, e você está no meio aqui, passeando nessa terra, e pensando, eu só queria pintar Bob Goods. Eu só queria me divertir um pouco. Eu só queria ficar milionário, nem dá, é tão difícil. Eu só queria ir para as Bahamas, curtir a vida. E eu estou no meio desse negócio acontecendo. E ignoramos, irmãos, que toda a verdade do Evangelho e toda a obra que o Senhor quer fazer, Ele quer fazer onde? Em nós. Olha só o que o texto diz, eu quero ler com você de novo. 3, verso 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem onde, irmãos? Nele. Se manifeste nele as obras de Deus. A obra de Deus é manifestar em você. A manifestação que o Senhor ele está fazendo é em você, em mim. A obra do Senhor é dentro de nós que Ele quer fazer. E que obra é essa, irmãos? É uma obra para nos curar. Porque quando você entende que somos cegos de nascença, você entende então, eu preciso de cura. Você entende que o pecado é uma enfermidade dentro de você, não do seu corpo, mas uma enfermidade dentro do seu ser. Quando você percebe isso, você percebe que você precisa de quê? De cura. É por isso que Jesus disse o quê? Que eu vim para os doentes. Eu vim para curar. A obra que Ele quer fazer é essa.
Quando nós lemos, irmãos, o capítulo 8 aqui de João, depois o capítulo 9 e o capítulo 10, é uma coisa só. Eu até tenho dificuldade, a questão da Bíblia dividida em capítulo. Eu acho que se a gente pudesse ler de uma forma talvez diferente, os capítulos são interessantes para que a gente ache, né? Se não tivesse capítulo aqui, a gente ia ficar procurando os textos e não ia encontrar. Então você tem lá livro tal, capítulo tal, versículo tal, aí você consegue encontrar. Só que da forma que está dividido, às vezes as histórias, você acha que as histórias terminam, né? A história é do versículo 1 até o último versículo, dali já é outro assunto. E não é, irmãos. Desde o capítulo 8 ali, o Senhor ele está falando sobre luz. Ele diz pela primeira vez ali no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. E ele vem falando sobre treva, e aí ele vem falando sobre libertação, e ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E ele vem falando sobre liberdade, e ele diz para aqueles fariseus que estavam, vocês são escravos. E eles falam, nunca fomos escravos de ninguém. E todo o assunto dele vem falando sobre libertação. E enquanto ele vem falando sobre esse assunto, a Bíblia fala então que ele passa por esse cego. Ele passa por ele. E aí eu canto o que nós cantamos esta manhã. A Ele que me enxergou. A Ele que me resgatou toda a honra e toda a glória. Porque antes que aquele cego o visse, ele viu primeiro aquele cego. Enquanto ele passava, ele enxergou aquele homem. E essa é a obra que o Senhor ele tem feito em nós. Nós percebemos aqui que aquele homem ele não clamou. Diferente de outros cegos que nós veremos nessa manhã. Ele não pediu nada, o Senhor passou por ele. Porque é esta a obra que o Senhor ele quer fazer. Em Lucas capítulo 4, coloca aí Lucas 4, 18 e 19. Vai nos dizer essa obra que Cristo ele quer fazer. Essa obra a qual ele foi enviado a fazer, essa obra de libertação. Essa obra de transformação. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e o próximo versículo, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então todo esse texto aqui vai dizer que a obra que o Senhor está fazendo é uma obra dentro de nós, porque Ele está libertando os oprimidos, Ele está trazendo... apregoando o ano aceitável do Senhor. Ele está libertando os pobres. Porque se a obra do Senhor for fazer um pobre deixar de ser pobre, como eu falei, não está funcionando então, porque ainda tem muito pobre por aí. Tem gente que está achando que a obra de Deus é para o pobre deixar de ser pobre. O objetivo de Deus não é esse. O projeto de Deus não é esse. Ah, mas o Senhor quer que ele morra pobre? Não, em nome de Jesus, ele vai trabalhar, vai se esforçar, né? A situação vai melhorar, vai ter ajuda de várias formas, ele vai andando, pouquinho, pouquinho. O rico vai dividir o que ele tem, o Senhor vai trabalhar no coração dele, vai trabalhando, vai haver justiça. Mas o projeto de Deus não é para o corpo. O projeto do Senhor é para quê? Para a nossa alma. Então, quando fala que Cristo está aqui para abrir os olhos dos cegos, é neste sentido, irmãos, que nós estamos aqui. É para isso. Amém, irmãos? É nesse motivo que Ele nos encontrou. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre 3 cegos que estão aqui descritos no Evangelho. E como diz na internet, se você ficar até o final, você vai ter um bônus. Não é assim? A gente aprende? 3 cegos e no final tem um bônus. Se você assistir até o final, você que está aí no YouTube, os irmãos que estão aqui, se não forem embora antes, tem um bônus. Graças a Deus. Irmãos, nessa história deste homem cego de nascença, então nós entendemos o quê? Que ele era cego de nascença. E todos nós enfrentamos essa mesma situação, espiritualmente falando. Todos nós, por melhor que seja a tua família, por melhor que seja a tua educação, por melhor que você eduque seus filhos, todos nós estamos numa situação de cegueira. Em algum momento é necessário que seja feita uma obra em nós, seja manifestada essa obra do Senhor dentro de nós. Este, de alguma forma, talvez pode ser um primeiro estágio, um estágio que é necessário um despertar. E aí você pensa, Anderson, mas eu já passei por isso, eu já enxergo. Talvez não, talvez você está aqui até hoje.
e você ainda não enxerga. Talvez você está aqui até hoje e você ainda não passou por esse start dentro de você. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala sobre a história desse jovem, nos dá a entender que ele era jovem. Mas, como ele nasceu cego, ele foi cego a vida inteira, o que normalmente pode ter acontecido com ele? Quando você tem algo no seu corpo que você começa a sentir dor, começa a não funcionar, isso faz falta para você? Faz, não faz? Por exemplo, se você trabalha com as mãos, você começa a sentir dor no pulso, isso vai fazer muita falta, isso vai te incomodar. Agora, um cego de nascença que nunca usou os seus olhos, você acha que ele estava preocupado com os seus olhos em algum momento? Não fazia. Ele estava preocupado com seus ouvidos. Deus me livre eu perder minha audição. Se alguém tacasse uma pedra nele, possivelmente ele já colocava a mão aqui. Por quê? Ficar cego e sem audição, no período daquele, pedindo esmolas, condenação de morte, irmãos. O que vai acontecer com esse homem? Então, com certeza ele valorizava muito mais os seus outros sentidos, a sua fala, a sua audição, o seu olfato, o seu tato. O quanto que uma pessoa deficiente visual precisa do tato. Agora, os olhos talvez não fizessem diferença nenhuma. E aí nós vemos a forma que o Senhor ele começa a trabalhar na vida deste homem. A Bíblia nos diz que o que Jesus fez? Parou. Jesus não perguntou se ele queria ser curado. Parou. Conversou com os apóstolos que perguntaram por que ele está assim. É pecado, não é? Não, isso aqui é para manifestar as obras de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor chega nele, cospe no chão, faz lodo, lama com a terra, e faz o quê? Passa nos olhos daquele homem. E eu te pergunto, e se alguém pegasse lama e colocasse nos seus olhos, mesmo que fechados, mesmo que cerrados nas suas pálpebras, o que você sentiria? Incômodo. Com certeza, naquele momento, o Senhor despertou o seguinte: você tem olhos. Você tem olhos. E é isso que espiritualmente o Senhor ele vem fazer para nós. E isso é espiritualmente o que nós precisamos receber. Em algum momento, meu querido, você precisa receber este incômodo em você. Talvez uma palavra, uma mensagem, algo que você ouviu a respeito de Deus e que isso vai te causar certo incômodo, certa estranheza. Isso vai te fazer pensar. Isso vai te fazer refletir. Porque nós somos ensinados cotidianamente que não devemos pensar a respeito de nada. Que não devemos refletir, mas pelo contrário, devemos apenas obedecer. Receba e obedeça. Eu me lembro anos atrás, o ministério que eu participava teve um evento, uma conferência que o tema era: permanece no que tem aprendido, sabendo de quem tem aprendido. Mais ou menos isso aí que Paulo fala para Timóteo, né? Permanece no que tens aprendido, sabendo de quem você tem recebido, de quem você tem aprendido. E o evento foi muito bom na época, muito bonito, né? Teve várias homenagens a pastores antigos. Mas no fundo, irmãos, olhando hoje de fora, era apenas uma aplicação para quê? Não saiam da doutrina que foi ensinada para vocês na década de 80, na década de 90, fica do mesmo jeito. Irmãzinha que começou a cortar as pontas do cabelo, não corte. Permanece no que você tem aprendido, sabendo de quem você tem aprendido. Aqui, ó, seus pastores aqui. Irmão que está usando bermuda agora, volta a usar calça. Aí na piscina também, principalmente na piscina. Você vai usar sunga? Deus me livre. Short? De jeito nenhum. Calça e jeans. Irmãzinha que está passando base na unha, não faça isso. Porque base na unha, ela começa clarinha, depois você pinta de vermelho, o próximo passo é trair o marido. E isso, um abismo leva a outro abismo. Aí, irmão, mas foi pregado desse jeito? Parafraseando. Mas a ideia é essa. A ideia toda é essa, permanece. Não muda nada, não vai para frente. Ou seja, às vezes as pessoas esquecem que ela tem olhos, que ela precisa enxergar por si mesma. E é interessante porque isso
é o que esse texto vai trazer. A Bíblia nos fala que naquele momento aquele jovem é curado, o Senhor coloca lodo nos olhos dele, e é dito para ele o quê? Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. A princípio nós precisamos pegar o primeiro aqui, vai. O Senhor não pegou ele pela mão, o Senhor não disse, tragam água para lavar os olhos a este jovem cego. O Senhor diz, agora vai. Oh, mas ele não enxergava ainda. Mesmo sem enxergar, você tem que andar um pouquinho. Existe uma obra para ser feita, o Senhor ele está fazendo essa obra, mas existe uma participação sua, porque Ele está fazendo a obra em você. Então, no momento, meu querido, você tem aquele despertar, aquele incômodo, você fala, será que é por aqui mesmo? Será que é por aqui que eu devo andar? O caminho é dessa forma? Você precisa ir aonde? No tanque de Siloé. E o tanque de Siloé quer dizer enviado. E enviado é a mesma palavra usada para apóstolos. Vai na palavra apostólica e lava os teus olhos. A palavra que lava, a palavra que regenera. E a Bíblia nos fala que o Siloé era um tanque. E o que é um tanque, irmãos? O tanque faz o quê? Qual é a função do tanque? Ele acumula água ou ele é uma fonte? Ele acumula água de uma fonte. A água vem de algum lugar e ela fica ali. Então, vá atrás da palavra apostólica, daqueles que, como diz lá em 1 João, daquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos a respeito do verbo da vida. Tem que ser uma continuidade disso, irmão. Não a palavra inventada, não a palavra mediante os engodos, as vontades, mas uma palavra apostólica. E aí aquele jovem vai e ele lava os seus olhos, e a Bíblia fala que ele ficou o quê? Vendo. É isso, a libertação que o Senhor ele faz em nossas vidas. A partir do momento em que você tem aquele start, você diz, agora eu vou na palavra apostólica, eu vou procurar, eu vou ver por mim mesmo. Porque aqueles homens chegaram nele e foram interrogá-lo. E ele dizia, olha, eu não sei quem foi que me curou. Perguntaram, esse homem que te curou é pecador? Quem que ele é? Ele falou, eu não sei. Chamaram os pais daquele jovem e disseram para eles, seu filho é cego mesmo? Quem foi que curou ele? E aqueles pais disseram, olha, a gente sabe que é nosso filho. A gente sabe que ele era cego. Quem curou, não sei. Pergunta para ele. Ele tem idade. Vê com ele aí. Ou seja, irmãos, ele tem idade para responder por si mesmo. Ele agora enxerga por si mesmo. Em algum momento, meu querido, essa obra de libertação tem que acontecer na tua vida. Você tem que enxergar por você mesmo. Porque você aprendeu que você tinha que enxergar pelos olhos dos seus pais. Você aprendeu que você tinha que enxergar pelos olhos do seu pastor. Você aprendeu que você tinha que enxergar pelos olhos de alguém, do seu líder de célula, lá onde você estava. Você precisa enxergar pelos seus próprios olhos, e é enxergar a Cristo, é enxergar o caminho, é enxergar a verdade pelos seus próprios olhos. Jovens do JC, vocês precisam enxergar pelos seus próprios olhos. Em algum momento isso precisa acontecer. Meu irmão, talvez você está aqui há tanto tempo, você é crente há tanto tempo, mas você ainda fica com medo de se libertar, porque você fala, o que meus pais vão pensar agora que eu estou neste ministério DEVAP? Se eu for mais livre do que isso, eu vou envergonhar meus pais, vão ficar assim, você está esperando seu pai morrer, sua mãe morrer? Liberte-se, meu irmão, foi para a liberdade que Cristo te chamou, enxergue pelos seus próprios olhos. Ou você não crê e precisa de convencimento, porque essa cegueira também é cegueira de incredulidade. Ou você crê, mas você ainda está preso. E quando Jesus diz para você, como nessa manhã, se liberte, você talvez responda igual os fariseus, eu nunca fui escravo de ninguém. Será que não, meu irmão? Será que você não está sendo escravo da sua própria história? Porque cada um de nós é colocado numa família, cada um de nós estudou numa escola, viveu num bairro, numa cidade, cada um de nós tem uma história. E nós carregamos tudo isso conosco.
Carregamos. E às vezes ficamos presos, então, entre eu quero ser livre, mas eu tenho medo do que vão pensar. Eu tenho medo do que vão falar. Bom, qualquer decisão que você viver na sua vida cristã, viva ela em integridade, com liberdade. Na roupa que você usa, no lugar que você vai, nas coisas que você assiste, que você vê. Faça com consciência, irmão. Com consciência, com liberdade. Ou você está com medo, se eu for na tua casa e ver como é que é lá na tua casa, rapaz. Aí você quer mudar tudo. Bom, e antes vem na minha casa, eu vou mudar tudo para ele não achar que eu sou assim. Está errado, meu irmão. Seja livre. E qualquer defeito e pecado que você tenha, é na luz que ele é resolvido mesmo, irmão. É na luz. É na luz. É na liberdade. Senhor, estou diante de Ti, o Senhor sabe que eu preciso. Essa é a minha dificuldade. Me ajuda. Me ajuda. Então, nós vemos esse primeiro tipo de cegueira que precisa ter esse encontro. E eu fico abismado quando eu leio o que esse jovem fala, que para mim é uma manifestação muito orgânica do que é o Evangelho. Porque normalmente, como eu disse para os irmãos, nós ficamos preocupados em conhecer tanto e saber tanto, não que o conhecimento não seja importante, lógico que ele é. Mas a forma que nós vamos aprendendo é que você tem que saber nomes, datas, o que mais? Você tem que saber registros de onde aconteceu, como que aconteceu, quem foi que fez, o que queria dizer isso e aquilo outro. E não vivemos o Evangelho. Talvez alguém pergunte, quantos cegos foram curados? E a pessoa responde, 3 cegos foram curados. E quantos paralíticos foram curados? E tal. E quantos leprosos? E a pessoa sabe tudo. E que dia que Jesus morreu? Foi na sexta, foi na quarta, foi no domingo, foi no sábado. Que dia que ele morreu? E a pessoa sabe tantas coisas, mas não vive. Porque, irmãos, coloca aí, meu querido, no verso, vamos ver aqui no verso, capítulo 9, verso 25. Os apóstolos ficaram preocupados com o quê? Quem foi que pecou? A preocupação deles era aquela. Quem foi que pecou? Os fariseus ficaram preocupados com o quê? Esse homem foi curado sábado. Ele está indo contra o sábado. Ele está pecando em não guardar o sábado. Os pais dele ficaram preocupados com o que a Bíblia diz. Eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Nós vamos ser expulsos da igreja. Se a gente apoiar esse Jesus aí, vão expulsar a gente do culto, nós não vamos poder mais entrar na igreja. Eles estavam preocupados com dogmas, eles estavam preocupados com coisas que aconteciam. Olha a preocupação daquele jovem. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu vivo agora isso dentro de mim. Se foi no sábado eu não estou nem aí, se era pecador eu também não sei, e se a sinagoga não me quiser eu também não ligo. Eu era cego e agora eu vejo, eu sou livre, eu sou livre. Eu não dependo mais de ninguém me dando migalhas onde eu estou, eu sou livre. É tanto, meus queridos, que a sinagoga expulsou ele mesmo. Expulso da sinagoga, mas enxergava. Os pais não apoiavam, mas enxergava. O sábado foi quebrado, mas ele enxergava. E se talvez o apóstolo João estava duvidando e o Pedro pensando, esse homem deve ter feito alguma coisa, tanto faz, ele enxergava. E é por isso que eu te chamo, meu irmão, viva livre em Cristo Jesus. O que é que está te impedindo, meu querido, de enxergar pelos teus próprios olhos? De buscar Cristo pelos teus próprios olhos? De se sentar numa quarta-feira e aprender mesmo, estudar, falar, eu não vou ficar esperando ninguém, eu vou buscar, eu vou ouvir, eu vou orar a palavra, eu vou buscar até que o Senhor me faça enxergar o que eu preciso enxergar, até que o Senhor me faça viver em liberdade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, essa cura, que é uma cura, sim, de incredulidade, mas eu considero também como uma cura em relação à vida, uma cura em relação a si mesmo. Aquele homem que não via nada, ele passou a se enxergar, ele passou a ver, ele falou, agora eu vou caminhar, agora eu vou viver. E talvez você está precisando desse start. Como foi dito nessa manhã, por que você está aqui, irmão? Qual que é o motivo? Por que você não está em outro lugar? Você precisa ter isso muito forte dentro de você. E eu fico tão feliz quando algumas vezes já conversei com a minha filha, e ela, por ela mesma, ela disse assim, pai, eu sou tão grata por ter um lugar como o Devap para eu frequentar.
para eu poder ir, para eu poder crescer. Então, irmãos, isso é alegria para o nosso coração, e não pelo DEVAP, placa DEVAP, mas pela palavra que é ministrada. E que se um dia, ao prover ao Senhor, que não seja possível estar aqui localmente, de qualquer forma que seja, existe algo plantado dentro do coração. Existe algo uma semente que já foi colocada ali. Os olhos já foram abertos. Você não vai ser mais levado para qualquer lugar, porque agora você enxerga. Então é necessário, irmãos, nós termos essa cura. E se você ainda não sente ela, se você ainda vem por causa de outros motivos, que não é a sua própria sede, está na hora de você pedir ao Senhor isso nesta manhã. Dizer, Senhor, eu quero ter essa sede dentro de mim. Amém, meus irmãos? O segundo cego é o cego Bartimeu, tão conhecido lá em Marcos 10. A Bíblia nos fala que este cego foi uma situação diferente. A Bíblia nos fala que enquanto Jesus passava na cidade de Jericó, à beira do caminho estava ali um homem cego. Enquanto todos passavam, estava ali um homem cego à beira do caminho. Marcos 10, 46. A Bíblia nos fala que quando Jesus passou ali, aquele homem começou a gritar e a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui então nós vemos duas coisas, irmãos. A primeira é que aquele homem, a Bíblia dá essa ênfase, ele estava na beira do caminho, assentado à beira do caminho. Esse é um tipo de cegueira, irmãos, que ela acontece muitas vezes na sua caminhada cristã. Você está andando, servindo ao Senhor em vida, mas em algum momento você pode sentar na beira do caminho. Em algum momento você pode cansar dessa estrada estreita, ou às vezes você pode ficar confuso, porque é interessante que aquele homem ele estava na beira do caminho, enquanto passava o caminho, que é Jesus. Talvez ele estava sentado, talvez não, ele estava sentado no caminho errado. Ele estava sentado num caminho que leva para Jericó, e não no caminho que leva à vida eterna. Até que um momento, o caminho apareceu a ele. E aí este homem, diferente daquele primeiro cego, que precisou do primeiro contato de Jesus, foi Jesus que enxergou ele e curou aquele primeiro de nascença. Aqui não, Jesus continuou, mas aquele homem, ele pediu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é um tipo de cegueira, irmãos, que nós precisamos clamar para sair dela. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tem compaixão de mim. Aquele homem sabia que ele era cego, diferente do outro, ele sabia o que era enxergar, porque quando o Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, que eu torne a enxergar, que eu torne a ver. Se ele queria tornar a ver, é porque em algum momento, meu irmão, ele enxergou. Em algum momento ele viu, mas também em algum momento da vida dele, ele ficou cego. E quando que isso acontece espiritualmente na nossa vida, irmão? Talvez você olha para você hoje, você fala, Moianos, eu não tenho avançado no caminho. Porque aquele homem ele estava o quê? Sentado no caminho. E talvez você está assim, sentado. Só sentado mesmo. Você vem no domingo e fica sentado. Na sua casa você fica sentado. Quarta-feira você fica sentado, você só fica sentado. Escutando quem? Cristo passar. Todo dia Cristo passa. Você escuta uma palavra e Cristo passa. E você continua sentado no caminho. Olha para os seus últimos 5 anos, seus últimos 10 anos. Bom, você avançou no caminho? Se não avançou é porque você começou a ficar cego e você não está percebendo. Seus preconceitos estão te deixando cegos. Porque você recebeu a palavra e a palavra bateu de frente com o teu preconceito e você diz, eu fico com a minha opinião. Não pega essa palavra para mim. E aí é o momento em que você senta no caminho. Você podia avançar. Você podia deixar a manifestação da obra de Deus acontecer dentro do teu ser. Mas você prefere o teu preconceito. Você prefere os teus dogmas, os seus sofismas, as suas afirmações. Nasci assim, morrerei assim. Jamais pensei de outra maneira. Isso eu não tolero. Já é demais. Essa liberdade aí já está virando a libertinagem. E a palavra sendo pregada e você
se tranca. Se houver um demônio chamado tranca-rua, tem o tranca-coração também. Tá, aí tranca. Né? Aí você se fecha. Né? Vou fazer um negócio aqui quer ver as pessoas mudarem na hora? Quando as pessoas vão falar sobre linguagem corporal, pelo menos eu não sei quanto que é verdade, mas eu já vi algumas pessoas ensinando, tem que perceber linguagem corporal, o jeito que a pessoa se comporta. Aí diz assim, na hora que você está falando com alguém, essa pessoa cruza os braços. É porque ela está resistindo. Se ela cruzar os braços, olha os irmãos com o braço cruzado aí, querendo. Isso me pegou tanto, irmãos. Que às vezes eu estou aqui, aí eu estou ouvindo o pastor Alexandre pregando, aí eu, igualzinho ali, aí eu estou meio cansado, aí eu ponho assim, aí eu vou deixar entrar. Não vou bloquear, não. Besteira, irmão, bobeira, fica tranquilo. Mas a obra é no interior, vê seu coração. E aí você prefere ficar com as suas verdades do que o evangelho. E você resiste. Mas em algum momento, irmãos, isso te incomoda. Em algum momento você percebe que você só tem uma capa e uma esmola. E a mesma capa a vida toda. Está fedendo já. Aquela capa de santidade. Aquela capa que era branca. Está encardida. Está fedendo. Não adianta mais cobrir com essa capa. Não adianta mais parecer assim, o quanto você é bom, o quanto você é justo, o quanto você é agradável. Não, meu irmão. Solta essa capa. Clama a Jesus. Diz, Senhor, eu quero enxergar de novo. Eu quero viver a alegria da salvação dentro do meu ser. Eu quero viver a alegria de ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero viver a alegria de receber uma palavra e aplicar ela na minha vida. Receber ela, ruminar, comer, viver por essa palavra. Me levanta, Senhor, de novo. E é interessante que a restauração deste homem não veio através de um toque, não veio através de um cuspe, através de nada. O Senhor só disse, vai, a tua fé te salvou. E aquele homem se coloca de pé e começa a seguir Jesus pelo caminho. Diz no versículo de número 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Ele levanta do caminho e segue o caminho. Então, meu irmão, talvez você pegou um caminho, sentou nele e está segurando esse caminho, que é seu. Mas Jesus está passando nesta manhã para falar com você, me segue, segue o caminho, a verdade e a vida. Você se sente cego, rogue ao Pai, rogue ao Senhor, em nome de Jesus. Este tipo de cegueira é uma cegueira então com relação ao caminho, é a forma que nós enxergamos Jesus. Talvez você distorceu aí um pouco, e Jesus está sendo apresentado a você de uma outra maneira. O outro cego, o terceiro cego, é o cego da aldeia. Lá em Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, nos diz que havia um povo numa aldeia, a Bíblia nos diz que eles pegaram o cego que estava lá dentro e rogaram a Jesus que o curasse. Diz no verso 22, olha lá. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. É interessante, irmãos, que aqui, no primeiro, ninguém pediu nada, Jesus fez. No segundo, era o cego que clamou. Aqui as pessoas estavam clamando por aquele cego. Olha que importância a sua oração. Olha que importância você clamar, não só por você, mas você dizer, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos. Tira da cegueira. Tem aquela pessoa na sua vida, na sua família, que está presa na aldeia, que não consegue ver nada, que está ali. Às vezes você até já tentou debater com ela, já tentou falar, vira é problema. Rogue por ela ao Senhor. Senhor, toca nela. Toca em mim e toca nela. Toca no meu irmão, no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos. Faz eles enxergarem, Senhor. Roga ao Senhor. É importante a oração, igreja. Exercite a oração. Peça ao Senhor.
Senhor, faça-os enxergar. Eu vejo tão claramente, não é assim que às vezes você fica, nossa, eu vejo tão claramente, mas isso aqui é uma polêmica tão grande para essa pessoa, eu nem vou falar mais nada. Deixa o Espírito falar, irmão, é isso mesmo, deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito falar, mas rogue ao Senhor, orem. Porque o Senhor ele vai fazer isso aqui, ó, verso 20... Eu nem coloquei aqui o texto, ó. Vamos ao próximo verso aí. Verso 23. Jesus tomando o cego pela mão, você diz, graças a Deus. O Senhor, ele pega pela mão esse aqui, irmãos. O do tanque de Siloé, o Senhor disse o quê? Vai no tanque. Esse aqui o Senhor pega ele pela mão. Ô Senhor misericordioso, bondoso. O Senhor pega pela mão e faz o que com ele, irmão? Leva para fora. Leva para fora da aldeia. Só assim ele vai conseguir enxergar. A aldeia impede ele de enxergar, irmão. A aldeia é pequena demais, é restrita demais, é dogma demais, é opressão demais. O Senhor fala, você tem que sair daí da aldeia para que você enxergue. E o Senhor toma ele pela mão. Às vezes a gente não sabe como que vai ser essa saída. Mas um dia, alguns anos atrás, o Senhor me tomou pela mão e me trouxe para este lugar. Foi de um jeito que eu não pensava. Eu sempre muito firme, muito crente, muito fiel a tudo que eu fazia. Até um dia que chegaram em mim e falaram, olha, é o seguinte, essa igreja aí que você dirige, essa congregação aí, pastor lá, ele quer, nós vamos dar para ele essa igreja. Eu falei, é mesmo? Vou levar. E aí você vê, se você quiser, a gente arruma um lugar para você. Eu falei, mas é assim que funciona mesmo? Desse jeito? Sempre fui tão certo, tão... É assim mesmo, funciona. Então... Pezinho, pá. Aí eu saí assim, né? O que eu faço na minha vida agora? Aí vem um pastor dizer, não, irmão, escolhe a igreja que você quiser aí que eu te dou. Eu falei, não é assim. Eu não estou atrás de igreja, de dirigir igreja, pelo amor de Deus. Só que é assim que funciona mesmo. Nós somos assim, descartáveis. Não, irmão, paciência, fica aí. Eu falei, não sei se eu fico, não. E eu estava ali na aldeia, né? Vivendo como eu tinha que viver ali. E tinha uma coisa que era muito preciosa para mim. Um dogma muito forte, o mais forte da minha vida. Como que essa igreja batiza? Eu tinha que saber. Porque se no batismo não falasse em nome de Jesus, eu não ficava. Lugar nenhum. Tinha que falar, em nome de Jesus. O dogma, irmão, que eu ensinava com afinco, que eu tinha assim na ponta da língua, ensinava para os jovens, ensinava para a igreja e tal. Tá. Aí, lembrei, Ministério de Volta à Palavra, eu vi aquele pastorzinho pregando lá na TV, lá em 2007. Eu falei, rapaz, tem aquele ministério. Ele ouvia uns Voz da Verdade que passava lá na vinheta do vídeo, Voz da Verdade, o tempo todo. Eu falei, rapaz, eu gosto de Voz da Verdade, às vezes lá é um lugar bom, né? Deixa eu ver essa igreja. Aí eu fui lá, Confissão de Fé no site. Deixa eu ver a Confissão de Fé. E batizamos em nome de Jesus. Eu falei, opa, bom demais. Aí eu cheguei aqui, falei, deixa eu sair da aldeia, né? Na verdade, eu não queria sair da aldeia, eu queria ficar nessa aldeia do batismo, né? Aldeia do batismo, eu era da aldeia do batismo. E aí, cheguei aqui, e eu falei, pastor Alexandre, isso aqui, ficou doido? Acabou com a sua vida. E aí eu falei, pastor Alexandre, é assim, assado? Falei, vocês são pentecostal? Não. Falei, mas então segue uma linha calvinista? Não. Mas é o quê? Tipo, adventista aqui então? Vocês gostam? Não. É o quê? Ué, nós somos pessoas aqui. É uma igreja. Estamos aqui pregando o evangelho. E eu ficava doido, eu falei, não, mas eu quero saber como que é a lista. E aí, irmãos? Não vou usar a expressão da irmã, ficou doido, não, mas eu vou dizer o que Jesus falou, aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Eu tive que perder minha vida. Eu tive que não saber de nada mais. E aí eu já não sabia nada. Não sabia pregar, não sabia ler Bíblia, não sabia orar, não sabia nada. Não,
ou eu reseto isso aqui, porque se eu quiser continuar da forma que eu sempre vivi, não é. Então, essa saída da aldeia é o Jesus pegar pela mão. E ele me pegou pela mão, irmãos, porque mesmo em todo esse confronto, o Senhor nunca me abandonou. Nunca me senti só. Nunca me senti perdido. Pelo contrário, eu pensei, eu estou agora encontrando o caminho. Eu não senti, agora eu estou me perdendo, Senhor, me ajuda. Não, eu falei, Senhor, agora eu estou começando a caminhar, porque o Senhor me pegou pela mão. Porque tudo que eu achei que tinha, não que é ruim, tá, irmãos? Não que foi mal para mim, não, mas eu fiquei sentado no caminho, eu fiquei na aldeia, eu fiquei em todas essas situações, porque eu não estava enxergando, eu enxergava um pouquinho de uma coisa e já ficava cego de novo. Eu enxergava mais um pouquinho e já ficava cego de novo. Eu senti o Senhor me falando, me pegando pela mão, agora você precisa sair da aldeia. E então o Senhor diz aquele homem, pode continuar no texto, meu querido. Antes, 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Então nós vemos aqui a saliva nos olhos, mas o Senhor coloca a mão, irmão, sobre ele. O Senhor coloca a mão na consciência dele, na forma que ele pensa, na forma que ele poderia ver o mundo. E Jesus pergunta, você vê alguma coisa? E aquele homem então responde o quê? Eu vejo os homens como árvores, não é isso? Recobrando a vista respondeu, eu vejo os homens porque como árvore os vejo andando. E é interessante, irmãos, porque para mim essa cura de cegueira é uma cura de cegueira com relação ao teu próximo, aos outros. Por quê, irmãos? Porque quando estamos na aldeia, só quem presta é quem está na aldeia. Só quem é bom é quem está na aldeia. Se duvidar aquela aldeia, todo mundo era cego igual ele era cego também. É só esses mesmos. Mas aquele homem, ele começa a ver um pouco. Ele começa a ver os homens como árvores. E árvore, irmão, a não ser que você seja biólogo, você não diferencia uma da outra. Você passa e é um monte de árvore, e você fala, é um monte de árvore. E tanto faz que tipo de árvore é. Se é cerrado, se é mata atlântica. Eu vejo é madeira, eu vejo é carvão, eu vejo é churrasco. Sua cabeça, a árvore é isso. Você não está nem ligando. Vai acabar o planeta. É árvore. E é interessante que aquele homem, ele não disse, Senhor, eu vejo o Senhor e os outros como árvore. Não, Jesus ele via, mas os outros era tudo árvore. E esse é aquele nosso estágio que a gente fala, sou eu com Deus e mais ninguém. Ô Senhor, obrigado por abrir os meus olhos. Obrigado porque agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando. E o outro está caído aqui do teu lado, morto aqui. Você fala, não, mas agora eu vejo. Graças a Deus porque eu vejo. Aí você precisa de um outro toque na tua consciência, irmão. Você precisa tocar na tua consciência de novo. Para você ver as pessoas claramente. O próximo versículo diz, então novamente ele pôs as mãos, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Agora ele viu os outros. Se você não consegue ver os outros ainda, irmãos, se na sua vida só existe você e sua família, isso é até uma coisa que tem o seu lado bom e o lado ruim. Por exemplo, hoje as igrejas trabalham muito só isso, família, né? Famílias, vamos trazer famílias. Lógico, queremos a nossa família. Mas normalmente o que a pessoa começa a fazer? Ela se fecha. Para mim, para minha família, tudo. Para os outros, nada. Meu filho errou, mas ele é um jovem. Ele vai aprender ainda, temos que perdoá-lo. O filho do outro errou, nunca prestou, demoniado. Né? A família também não presta, não ensina. Uai, mas então nós nos fechamos na nossa aldeia muito facilmente. E como que a gente faz então para não se fechar na aldeia? O que Jesus disse para ele? O que Jesus falou para encerrar? E mandou Jesus embora. Para onde? Para casa. Recomendando o quê? Não voltes para a aldeia. Não volta. Vai embora, mas não volta de onde eu te tirei. Então, irmãos, a consciência que o Senhor, Ele já te libertou. Cuidado, não perca isso. Amém? E eu disse para os irmãos que tinha um bônus. Tem mais um cego. E esse cego, irmãos, é interessante. Esse cego é um cego tipo eu,
falei para os irmãos esse meu pequeno testemunho que eu deixei aqui. É o cego Saulo. O cego Saulo, irmãos, é o cego que Jesus queria que ele ficasse cego. É diferente. Mas Jesus queria. Olha lá em João, rapidamente, João 9,39, coloca aí. João 9,39. Quando o Senhor ele termina de falar com aquele homem cego lá do tanque de Betesda, aquele primeiro de nascença, diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Esse é aquele que Jesus fala assim, você acha que vê? O Senhor veio para quê? Para curar os que estão doentes. Se não tiver doente, como ele cura? Então o Senhor ele diz, o cego Saulo é aquele cego que via e que precisou parar de ver para poder ver. Ele enxergava, ele via tudo claramente. Eu vejo tudo, ensinado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, tribo de Benjamim, judeu, dupla nacionalidade, eu enxergo tudo. Mas a Bíblia nos fala o quê? Vamos ver aqui verso Atos 9, 8, 9, nós já vamos encerrar. Atos 9, 8, 9. Os irmãos do louvor podem subir. Atos 9, 8 e 9. Graças a Deus. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia... Olha só que coisa interessante, irmãos. Abrindo os olhos, nada podia ver. Ele abriu os olhos. O Senhor apareceu para ele numa luz intensa. Jesus disse o quê? Eu sou a luz da vida. A luz veio, irmão. E do jeito que a luz veio e bateu, ele abriu os olhos. O cego Saulo espiritualmente abriu os olhos, mas agora não podia ver. Olha que etapa interessante. Jesus fazia alguém abrir os olhos e falar, irmão, agora você vai abrir os olhos. Mas abrir os olhos para quê? Para ficar cego. Como assim cego? Tudo que você achou que você sabia, não serve mais. Tudo que você achou que você era, você não é mais. E a Bíblia nos fala no verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Talvez, meu irmão, você precisa dessa cegueira temporária, de 3 dias, de um período em que, de alguma forma, o Senhor te faz perceber que toda a tua arrogância, tudo aquilo que você acha que é e que sabe, naquele momento, não vai funcionar. Talvez seja com relação aos teus filhos, porque você acha que você fala, não, aqui na minha casa, eu sei muito bem, aqui ninguém pia. Talvez você vai ficar cego um tempinho para você perceber que não é assim. Talvez você fale, não, porque a minha fé, eu sei da minha fé, e eu sei quem tenho crido, nada me abala. Talvez alguma coisa vai deixar você sem enxergar um pouco, você vai ficar assim, meu Senhor, eu não sei o que fazer. E é nessas horas, então, que provavelmente o Senhor vai mandar um Ananias para te ajudar e dizer, meu irmão, recupera a visão, seja cheio do Espírito Santo. Agora você vai enxergar diferente do que o que você enxergava. Graças a Deus. Senhor, abençoe a igreja, agradeço em nome de Jesus.